Amém, louvado seja Deus, este programa maravilhoso, né? Tema muito importante, meus queridos. Quero saudar você que vai, a partir de agora, ouvir esta mensagem. Pai seja contigo, Pai seja convosco, você que está em família. O tema, o reino de Deus, a vitória consumada, é muito importante esse tema. Irmão Nataniel, vamos que vamos, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 20, é bem extenso, né, aqui a respeito da leitura, mas é muito importante fazer essa leitura, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus, vamos que vamos meditar na palavra do nosso Deus, é o capítulo 20. É o 20, vai até o 15, colocaram aqui até o 20, né? Mas não existe esse 20 Então nós vamos falar a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 15. Amém, então vamos aqui para essa leitura abençoada. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram para o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Amém, meus queridos, amados irmãos. Veja aí o texto. Creio que você talvez já leu várias vezes esse texto. Talvez ficou alguma dúvida, né? Porque fala em 3 fases, né, do reino de Deus. Fala da prisão de Satanás, fala da soltura de Satanás e fala também do julgamento, né, da destruição dele. Então são 3 fases sobre o inimigo: a prisão, a soltura depois dos 1000 anos e depois o julgamento final. Então o reino
Hoje nós vamos falar dessa forma: o reino de Deus é a vitória consumada, pois é assim que as Escrituras têm nos ensinado a respeito de como nós devemos se preparar para o reino futuro. E para nós se preparar para o reino futuro é necessário que nós esteja de acordo com a palavra do Senhor. Você vê que quando se completou os 1000 anos após a prisão de Satanás, ele foi solto, né? Como diz aqui a Escritura. Diz bem claro que ao iniciar o reino milenar, o anjo é dado uma ordem para o anjo e ele desce com a grande cadeia nas mãos, né? Correntes, e ali algema Satanás e põe ele em prisão durante 1000 anos. Então, durante 1000 anos, o reino de Deus será um reino de paz. Quem está reinando será o nosso Rei Jesus Cristo, a qual nós aguardamos. O mundo não aguarda o reino de Deus, o mundo não aguarda a Cristo, só aguarda Jesus Cristo como Rei. E quem está realmente esperando, quem realmente conhece a forma, o reto caminho, porque quem não conhece o caminho verdadeiro não está esperando de maneira nenhuma. Ou está, irmão Nathaniel? Jamais, caríssimo pastor Medeiros. Jesus ele deu um aviso muito importante de orar e vigiar. Então, até mesmo ele diz: quando o Filho do Homem vier, a casa ele encontrará fé na terra. E também diz mais: para que aquele dia não vos apanhe de surpresa ou vos apanhe como ladrão. Então, muitas pessoas estão despreparadas, nem ligam para a vida, não se santificam, não esperam o Senhor Jesus. Chegou o momento, veja lá, irmão Nathaniel, Mateus 8:29, chegou o momento que Jesus Cristo se deparou com um homem possesso e o demônio ficou muito zangado. Veja o que é que ele falou para Jesus. Amém. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui a atormentar-nos antes do tempo? Pois é, por que eles falaram dessa forma, Nathaniel? Vieste nos atormentar antes do tempo. O que você entende sobre isso? Amém. Então, Jesus era conhecido e reconhecido. Então, os demônios clamavam quando via ele e sabia também da autoridade que ele tinha. E nós observamos aqui os endemoniados gadarenos, quando eles viram Jesus, então questionaram logo e falaram em relação de atormentar antes do tempo. Então, atormentar porque nós observamos seres celestiais maus, eles sabem que vão ser destruídos, que é o Filho de Deus que vai destruir todo o mal. Então é interessante que colocar aqui antes do tempo, ou seja, observamos que o diabo e os seus cúmplices sabem do tempo, eles têm conhecimento do tempo. Então Jesus ele vem e eles sabiam que aquele momento não era a hora deles serem destruídos, mas dessa forma indagaram assim: você quer nos atormentar antes do tempo? E Jesus ele desfez as obras do diabo ali onde ele estava, mas ainda falta muito trabalho a fazer. Então Jesus fez uma parte em destruir a morte dessa forma para dar a vida para a humanidade, mas vai chegar um dia que ele vem para aniquilar o mal por total. É isso aí. Então eles clamaram: que é? Veio nos atormentar antes do tempo, porque não tinha chegado o momento, como explicou o irmão Nathaniel, deles ser julgado, deles serem realmente tirado da terra para sempre. Então, meus queridos, os demônios foram atirados para a terra. Os espíritos que hoje as pessoas que são atormentadas por espíritos imundos são considerados pelo Senhor Jesus Cristo e por todos aqueles que crêem no Senhor. Então os espíritos imundos eles habitam em qualquer corpo que está em pecado. Só quem habita no corpo consagrado é o Espírito Santo. Se a pessoa consagrar o corpo, consagrar a vida
então o Espírito Santo habita. Mas não precisa uma pessoa não sendo santificado, os demônios, qualquer um pode chegar naquela casa, é conhecido como a casa, né? Ele chega naquela casa, se estiver sujo, quer dizer, estiver em pecado, eles entram ali e muitas vezes destrói a vida da pessoa. Então vamos ver como era a terra quando Deus criou. Gênesis 1:25. Como era a terra? Amém. Vamos para essa leitura abençoada, o livro dos Inícios. Graças a Deus. Vamos aqui, diz o seguinte para a nossa meditação. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então a terra, quando Deus criou, era perfeita, tudo era bom, porque Deus criou, não existia nenhum pecado naquele momento. Era uma terra verdadeiramente um paraíso. E é essa a vontade de Deus, que volte o estado idêntico que era antes. Louvado seja Deus, como Ele criou, sem nenhum pecado, sem nenhum problema, sem nenhuma doença. Então, devido o homem ter dado os poderes legais a Satanás, que ficaram sujeitos a ele, então como é que os filhos de Deus hoje vivem? Como é que nós vivamos? Como é que nós suportamos para poder manter a santidade? Então a luta nós sofremos até hoje, como disse o apóstolo Paulo, ali em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 25. Veja lá, irmão Nathaniel. Porque Amém. Ele diz bem claro de que modo a gente sofremos angústia, né? Sofremos dores, tentações, para manter a santidade ante Deus. Não é fácil. Vamos ver, irmão Nathaniel. Amém. Vamos que vamos. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, a palavra é bem clara, né? Que o mundo sofre, o mundo geme, mas também os filhos de Deus passam pela mesma situação, mas com esperança, né? Com esperança, nós sofremos com esperança. E o mundo, meu irmão? As pessoas do mundo sofrem com esperança? De maneira nenhuma, porque a esperança deles é incerta. Eles não têm esperança certa. Quando a gente faz pergunta a respeito do reino de Deus, eles não sabem. Às vezes perguntam, quando a pessoa morre, é para onde? Muitos dizem, eu não sei. Uns dizem que é para o céu, né? Outros dizem que é na terra. Outros, eu não sei, aonde o Senhor quiser botar a gente no bom lugar, né? A gente bota, a gente vai, né? É Deus que bota a gente. Não. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos e alcance a misericórdia do Senhor. A oportunidade Ele já deu, que é por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas para isso é necessário que a pessoa faça um pacto com Deus. Aceite a Jesus, aceite a proposta de Deus, para que a pessoa venha alcançar a vida eterna por meio da graça. Louvado seja Deus, que é por meio do arrependimento. Outra pergunta que devemos
como deve ser os filhos de Deus durante todo o tempo para ser verdadeiramente salvo ou para ser vencedores? Como é que os filhos de Deus devem ser para vencer todas as obras do mal? Como é que nós devemos fazer? De que forma nós devemos viver? Vamos ver através da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:6, irmão Nathaniel. Vamos ver, tem vários versículos que adaptamos aqui na leitura, que confirma a forma que nós devemos prosseguir. Se eu ou você quiser verdadeiramente fazer parte do reino de Deus. Louvado seja Deus. Amém. Diz o seguinte: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos. Por que não durmamos como os demais? Tem alguém dormindo, irmão Nathaniel? Amém. Espiritualmente, dormir espiritualmente, quando a pessoa relaxa, peca contra Deus, dessa forma leva uma vida de pecado e dorme espiritualmente, porque deixa de fazer o que é agradável a Deus. Por isso que diz, não durmamos como os demais, que não têm esperança. Veja bem, como os que não têm esperança. Então, assim, por isso que eu falei antes, que as pessoas do mundo, as pessoas que estão no mundo não têm esperança. Eu digo por mim, que quando eu não conhecia o Evangelho sobre o reino de Deus, sobre o que nós conhecemos hoje, para mim, eu me achava salvo, como a maioria, né, se acha salvo por não ser mal, por não matar, por não roubar, por fazer essas coisas, porque o que são mais ensinados são essas coisas: não matar, não roubar, respeitar os pais e as outras coisas, né? E as outras coisas que eles praticam e não têm uma esperança de reinar com Jesus Cristo, não tem aquela certeza, porque sabe que a forma que eles vivem não é a forma totalmente agradável a Deus. E nós sabemos quando nós não estamos agradando a Deus. Não é verdade, irmão Nathaniel? Sabe ou não sabe? Realmente, conforme está escrito, então, se a nossa consciência não nos acusa, fiel é Deus que conhece o nosso coração. Então, a consciência nossa já acusa quando nós fazemos o mal, já sentimos um coração que é errado. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, veja o que diz. É um versículo bem conhecido, creio que os irmãos aí sabem de cor. Antes de nós ler aqui, se você sabe de cor, escrito antes de nós falar, escreva aí o comentário. Não, sei de cor esse versículo. Antes de falar, eu já sei de que está falando. Vamos ver se você realmente já sabia. Vamos lá, irmão. Amém. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, procurando a quem possa tragar. Pronto, irmão Nathaniel nem olhou para a escritura, porque já está Amém. Escrito na mente dele. Eita, irmão Nathaniel. Tiago, capítulo 4, 7. Veja também. Creio também que é bastante conhecido, que é bastante citado nas congregações. Os pastores sempre talvez alertando, advertindo as pessoas, sempre na escola bíblica, no rádio também. Eu creio também que você conhece esse versículo de cor. Não precisa nem você citar, né, irmão Nathaniel? O irmão Nathaniel não vai nem olhar? Vamos lá, irmão Nathaniel. Amém. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha aí, o irmão Nathaniel nem olhou, de cara fixa ali na televisão, né, irmão Nathaniel? Na câmera ali, não piscou nem o olho, né? Amém. Sujeitai-vos a Deus, vigiai, e o diabo vai fazer o quê? Fugir de você. Amém. Primeira coisa, temos que se humilhar debaixo da mão potente do Senhor, se sujeitares a Deus, e o diabo fugirá de vós. Primeira coisa, tem que se sujeitar a Deus. Se não for sujeito ao Senhor, o que é ser sujeito a Deus? É ser obediente, né? Fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos. Louvado seja Deus. Efésios 4, 7. Será que também está
decorado na mente do irmão Nathaniel isso aqui. Esse homem é um homem bíblia, né? Vamos ver, Nathaniel. Efésios 4:7. Efésios 4:7. Acho que não tá lembrado. Amém. Não. Mas Fala vamos também lá. do diabo. Não sei. Amém. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Graças a Deus. Vamos que vamos. Louvado seja Deus. Então diz assim, Efésios 4:7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Já esse... não sei. Isso aí não estava lembrado, né, irmão? E a graça, como diz, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom, né, que Cristo nos deu. A graça foi dada. Realmente não passou aqui no meu computador, não estava gravado, irmão Nathaniel, também. Amém. Então vamos ver também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 a 25. Vamos ver o que está escrito lá. Veja, e você também, você que está nos acompanhando pela Rádio Encontro com Deus, pelo Facebook e pelo YouTube, está sendo transmitido nessas 3 plataformas. É isso aí, vamos que vamos, irmão Nathaniel. Amém. Então vamos aqui nessa leitura, o capítulo 2, versículo 22 a 25. Sim, senhor. Pronto, vamos que vamos aqui. O seguinte diz para nós: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Por isso a pergunta: como deve ser os filhos de Deus durante o tempo que vivemos para ser vitorioso, né? Como nós devemos ser para ser vencedores? Para nós vencer é necessário fugir das paixões da mocidade, fugir dos deleites, fugir da vontade própria, porque muitas vezes a nossa vontade, irmãos, é de fazer aquilo que agrada a carne e não o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o quê? Se alimentar espiritualmente, viver de forma agradável ao Senhor, nosso Deus, para viver em santidade. Irmão Nathaniel, tem mais? Amém. Tem mais, Graças irmão a Deus. Nathaniel. Pastor Medeiros, quero ressaltar aqui em Efésios, o versículo que mais se encaixa é o versículo 27, Efésios 4, 27, que diz: nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. De que forma, irmão Nathaniel? Como é que a gente não dá lugar ao diabo? De que forma nós não poderemos dar? Como nós vamos saber se estamos dando lugar a ele ou não? Qual é o versículo que fala antes dele? Amém. Então vamos que vamos. Diz aqui o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. A única forma de nós não dar lugar a ele começa por aí. Não irar, não pecar, né? Porque a partir que nós dá lugar à ira, nós estamos dando brecha para Satanás se aproximar, e ele pode chegar na vida da pessoa através de uma irritação besta, né? Ver a pessoa se irrita à toa e através daquela raiva, ódio começa a acumular na vida e acaba dando lugar a ele. Então, para manter a santidade, para ser vitorioso, é necessário você e eu fugir das paixões da mocidade e seguir sempre aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Está sempre no meio daquelas pessoas que são homens e mulheres fiéis a Deus. Se você anda com esse tipo de pessoa, você com certeza vai ser vitorioso também. Louvado seja Deus.
Meus queridos amados irmãos, Apocalipse nós lemos já, mas vamos dar uma passadinha lá. O que acontecerá com Satanás quando Jesus voltar, né? Vamos ver o que acontecerá com ele. Amém, graças a Deus. Vamos aprendendo da santa palavra de Deus qual é o fim de Satanás, o inimigo do povo de Deus. Amém. Pode ler, meu amado irmão. Graça, o capítulo 20. Versículo 1 a 3. Vamos repetir vamos, essa leitura. Pronto, vamos que vamos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, para a tentação sair do mundo sobre as pessoas, é necessário que prenda o tentador, né? Satanás vai ser preso, então vai ser um reino de paz. Louvado seja Deus. E o que acontecerá com os remanescentes de Israel, né? Qual o dia marcante, né, para isso? Será na volta de Jesus Cristo, com certeza, né? Vamos ver lá. Zacarias 12:10. Então vamos que vamos, Zacarias 12:10, no final das Santas Escrituras, para a gente meditar, graças a Deus. Rabati foi em cima. Amém. Diz aqui o seguinte: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, perante a alusão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aleluia, louvado seja Deus. Veja o que vai acontecer com Israel, né? Com os remanescentes, quando Jesus Cristo voltar. Derramarei o meu espírito de súplica sobre ele. Que bênção, né? Que glórias a Deus. E eles também terão uma chance de conhecer o Messias, porque o Messias veio na época e eles não reconheceram como Messias. Então, para eles reconhecer a Jesus Cristo, é necessário que Deus abra os seus olhos. Derramamento do Espírito de misericórdia sobre cada um daqueles que estiver esperando o Messias. Mateus 23:39, o que diz? O que disse Jesus? Vamos que vamos, acompanhando a palavra do Senhor. Diz aqui o seguinte para nosso renovo e crescimento espiritual: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. Estava falando sobre o que, irmão Nathaniel? Para quem? Amém. Estava falando para os discípulos, louvado seja Deus. Então, ele falava daquela maneira sobre que ele morreria, seria, mas ressuscitaria, então iria para a destra de Deus. Entretanto, ele voltaria, então eles clamariam e Jesus viria novamente para essa terra. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver de que está falando. Jesus estava falando para quem? Ele estava falando ali para quem, né? Diz a palavra do Senhor, versículo 39, né? Ele falando ali: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejai os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que diga, bendito que vem em nome do Senhor. Então ele estava falando ali para os fariseus, falando ali para a turma que estava acusando, querendo apedrejar Jesus Cristo, né? Então os fariseus estavam muito irritados, porque Jesus falou de uma forma que eles
diz que eles eram cegos, guia de cego, diz que eles eram como sepulcro calhado, chamou de raça de víbora, chamou de todo, de uma forma que eles estavam muito irritados. Então, Jesus citou uma verdade a ele: eis que eles matavam os profetas, os que eram enviados, apedrejavam algum deles, porque eles não acreditavam, né? Estavam tão cegos de uma forma espiritualmente que eles não acreditavam. Mas aqueles que vão clamar por ele, desde agora vocês não vão me ver mais. Quer dizer, que Jesus Cristo, que era o enviado do Senhor, ele estava afirmando que ele ia ser morto e eles não veriam mais eles, até que se cumprisse no reino de Deus a vinda do Senhor. Vamos ver também Romanos 9:27, irmão Nathaniel. Amém. Vamos acompanhando a palavra do Senhor para a nossa meditação. Então diz aqui o seguinte, para você aprender também: mas relativamente a Israel, deste clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Amém. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Ainda que os filhos de Israel seja como a areia da praia, seja como os grãos de areia. Você pode contar os grãos de areia? Diz que ainda que seja como eles, somente o remanescente seria salvo. Que remanescente? Aqueles que acreditam, né? Aqueles que santificam a vida. Louvado seja Deus. Vamos ver também 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Veja o que Paulo diz aos Tessalonicenses. Aleluia. Amém. Diz aqui o seguinte, para nós também aprendermos da palavra do Senhor: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 20, versículo 6. Está tudo decorado aí já, isso aí, né, irmão? Com certeza esse versículo está decorado. A ressurreição que fala. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não terão dano da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Olha aí, estou dizendo que está decorado já, né? Essa parte mais fácil, irmão, fala tudo direitinho. Graças a Deus. Olha para a Bíblia, né? Então, bem-aventurados são os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não terão mais poder a morte, mas serão reis e sacerdotes de Cristo, reinarão com eles. Eita, que glória, né, irmão Daniel? 1000 anos. Amém. Então a palavra é bem claro que nós não devemos ser ignorantes acerca dos que já dormem. Porque muitas vezes a gente está pregando para as pessoas, falando, e a fulano que morreu, e aqueles que estão ali bebendo, e aqueles que não sei o que, o meu filho morreu assim, a minha mãe morreu assim, meu pai também, e aí eles morreram sem conhecer a Jesus Cristo, morreram sem aceitar essa fé que você fala. O que é que vai acontecer com eles? Paulo deixou bem claro. Talvez alguém estava preocupado também ali em Tessalônica, e Paulo falou dessa forma: olha, não sejamos, ele falou no plural, não sejamos ignorantes acerca dos que já dormem, né? Que nós não devemos se preocupar com os que já morreram, com os que estão dormindo na sepultura. Ele comparou que todos aqueles que desceram à sepultura estão dormindo. É o sono sossegado, né, irmão Nathaniel? Realmente, cara, esse pastor Medeiros, então, tranquilo, conforme diz, bem-aventurados que morreram, então, porque eles são sossegadinhos. Principalmente, Paulo diz, bem-aventurado aqueles que dormem em Cristo, né? Pois eles não precederá os que
ressuscitará na vinda do Senhor Jesus Cristo, porque os mortos que dormem ressuscitarão primeiro. Nós, os que estamos vivos, serão transformados. Louvado seja Deus. Isso é uma bênção, né? Quem alcançar com vida o Senhor Jesus Cristo será transformado ali naquele momento, de um corpo corruptível para um incorruptível, de um corpo mortal para um imortal. Isso é uma maravilha. Louvado seja Deus. Você deseja passar dessa fase, uma fase tenebrosa, uma fase que nós estamos passando de luta, mas a vitória, irmão, é muito mais excelente. Louvado seja Deus. Vamos que vamos, o tempo está passando. A última pergunta para você: a mente humana pode compreender tudo que Deus preparou para os que ama? Creio que não, né? A mente humana não tem condição de compreender o que Deus tem preparado, porque se realmente tivesse como compreender, ninguém se perderia, né? Vamos ver, Isaías 2, versículo 2 a 4, louvado seja Deus. Amém. Vamos meditando na palavra do nosso Deus, graças a Deus. Muito bom nós entendermos esse tema sobre o reino de Deus. Diz aqui o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vindes e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Eita, será quando isso, né? Só no reino de Deus. Veja 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Quem compreenderá a mente do Senhor, né? Amém, muito importante nós refletimos. Vamos aqui com mais um versículo da Santa Palavra de Deus. Diz aqui a palavra: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, jamais, né, uma mente humana pode realmente entender qual seja a mente do Senhor. Mas para quem é, irmão Nathaniel? Amém. Para os santos, a vitória, o reino de Deus. Para quem é que entende? Onde você leu aí? Como é que está escrito? Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eita benção, né? Quer dizer que é uma coisa visível, né, aos olhos das pessoas, do homem, mas Deus tem uma promessa para dar para nós, que é o reino eterno, que é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor. Espero que você possa ter entendido. Que Deus abençoe. Paz seja contigo. Até mais. Vamos lá, irmão Nathaniel, agora para os comentários. Deus abençoe a todos.